Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. São Paulo marca no fim, e arranca empate com Juventude pela Copa do Brasil. Um pênalti aos 46 minutos do segundo tempo, evitou que o São Paulo saísse do Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, RS, com uma derrota para o Juventude. O time de Rogério Ceni perdia por 2-1 quando Paulinho Moxelin colocou a mão na bola dentro da área gaúcha. Na cobrança, Reinaldo fez com que o tricolor voltasse para casa em uma situação melhor no duelo válido pela terceira fase da Copa do Brasil, 2-2. Além de Reinaldo, o São Paulo foi às redes com Arboleda, no início do segundo tempo. Antes disso, Pita e Oscar Ruiz deixaram o Juventude com uma vantagem inicial de 2 gols. O resultado deixa o duelo aberto para a segunda partida, marcada para 12 de maio, no Morumbi. Qualquer empate levará o confronto para as penalidades. Quem vencer durante os 90 minutos avançará para a próxima fase da competição. As equipes agora voltam suas atenções para o Brasileirão. O São Paulo vai a Bragança Paulista enfrentar o Red Bull Bragantino, no sábado, 23, às 16h30, de Brasília. Um dia depois, às 18h, de Brasília, o Juventude recebe o Cuiabá. Live do São Paulo o melhor. Pita, o atacante paraguaio, foi responsável direto pelos 2 gols marcados pelo Juventude na partida. Para além das bolas na rede, Pita ainda aparecia como o grande desafogo dos donos da casa nas jogadas de contra-ataque. O pior, Luciano escalado no lugar de Éder, mas com uma função mais parecida com a de Rodrigo Nestor, o camisa 11 não conseguiu render como esperado. Nulo na armação das jogadas, Luciano ainda recebeu cartão amarelo em uma jogada dura no fim do primeiro tempo. Acabou substituído no intervalo. Cronologia do jogo: a partida começou de maneira morna, com as duas equipes trocando passes na defesa, sem incomodar o adversário. O São Paulo apresentava muitas dificuldades na armação das jogadas, enquanto o Juventude tentava, sem sucesso, sair em velocidade nos contra-ataques. A melhora dos donos da casa surgiu na segunda metade do primeiro tempo. O Juventude abriu 2-0 no placar em apenas 9 minutos. Primeiro, aos 25 minutos com Pita. Depois, aos 34, com Oscar Ruiz. A resposta do São Paulo veio logo aos 2 minutos do segundo tempo. Depois de cobrança de escanteio, Reinaldo, Arboleda cabeceou e contou com a ajuda do goleiro César, que espalmou para dentro do próprio gol do Juventude. O jogo já parecia decidido quando, aos 46 minutos do segundo tempo, a bola bateu na mão de Paulinho Moxelin dentro da área do Juventude, e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Reinaldo garantiu o empate por 2-2. Juventude chega 2 vezes e, fazendo em ambas, o Juventude precisou de apenas 2 oportunidades para deixar a situação do São Paulo problemática no Alfredo Jaconi. Contando com falhas da defesa tricolor e a boa atuação do atacante Pita, os donos da casa balançaram as redes 2 vezes no primeiro tempo em apenas 9 minutos. O primeiro, aos 25 minutos, saiu de uma inversão vinda da direita que encontrou William Matheus na esquerda, dentro da área. O lateral cabeceou para dentro da área e Pita completou para o fundo das redes de Jandrei, que ameaçou sair do gol, mas ficou no meio do caminho. Já o segundo surgiu de um contra-ataque rápido do Juventude. Pita recebeu na esquerda ainda no meio de campo, e deu excelente passe para Oscar Ruiz, entre 3 marcadores do São Paulo. O atacante avançou e arriscou de longe. Jandrei, posicionado fora da pequena área, se esticou, mas não conseguiu impedir o segundo gol do Juventude. Ceni muda esquema, e São Paulo sofre no meio de campo a decisão de deixar os titulares Rafinha, Diego Costa, Wellington e Igor Gomes fora da viagem para Caxias do Sul fez com que Rogério Ceni mandasse a campo um São Paulo, com um esquema tático diferente do 4-1-3-2 que vinha atuando nos principais jogos da temporada. Com a entrada de Thales Costa no meio de campo, o tricolor passou em um 4-2-3-1. Nessa formação, Luciano foi recuado para atuar atrás de Jonathan Calleri. As trocas deixaram o São Paulo com dificuldades no meio de campo. A transição da defesa para o ataque, que costuma ser feita por Igor Gomes, não funcionou sob responsabilidade de Thales Costa e Alisson. Já na armação das jogadas, Luciano não conseguiu desempenhar a função que costuma ser de Rodrigo Nestor. A escassez de triangulação e passes verticais deixou Jonathan Calleri isolado no ataque. O argentino terminou o primeiro tempo sem ter conseguido dar nenhum chute em direção ao gol de César. Incomodado com a exibição, Rogério Ceni decidiu fazer uma troca tripla no intervalo. Entraram Nicão, Rodrigo Nestor e André Anderson, e saíram Thales Costa, Gabriel Sara e Luciano.
São Paulo corrige problemas no ataque. Mas defesa sofre. As 3 trocas do São Paulo no intervalo serviram para corrigir alguns problemas ofensivos apresentados pelo time no primeiro tempo. Reforço recente: André Anderson assumiu a função de buscar a bola na defesa e levar ao ataque. Já Rodrigo Nestor passou a ser o responsável pela armação com a saída de Luciano. Na defesa, no entanto, os problemas continuavam. O Juventude chegava com muita facilidade pelo lado esquerdo, com Igor Vinícius sofrendo com os avanços de Paulinho Moxelin. A atuação fraca do lateral fez com que Ceni mexesse mais uma vez aos 20 minutos. Igor Vinícius deu lugar ao jovem Moreira. Edinho fica menos de 1 minuto em campo. Um lance curioso aconteceu na metade do segundo tempo. O técnico Eduardo Batista colocou Edinho no lugar de Oscar Ruiz, aos 22 minutos. Assim que entrou, o atacante recebeu pela direita, tentou passar por Miranda e foi desarmado. Na jogada, o camisa 58 torceu o pé e ficou caído no chão, precisando de atendimento. Chorando fora do gramado, Edinho acabou substituído por Guilherme Parede. Ficha técnica Juventude X São Paulo. Data: 20 de abril de 2022, quarta-feira. Horário: 19h30, de Brasília. Competição: Copa do Brasil. Jogo de ida da terceira fase. Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. RS, árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães, FIFA, Rio de Janeiro. Auxiliares: Daniel do Espírito Santo Parro e Thiago Rosa de Oliveira, ambos Rio de Janeiro. Cartões amarelos: Guilherme Parede, Vitor Mendes e William Matheus, pelo Juventude. Arboleda, Reinaldo e Luciano, pelo São Paulo. Gols: Pita, aos 25 minutos, e Oscar Ruiz, aos 34 minutos do primeiro tempo. Arboleda, aos 2 minutos, e Reinaldo, aos 47 minutos do segundo tempo. Juventude: César, Rodrigo Soares, Rômulo, Vitor Mendes, Rafael Forster, William Matheus, Jadson, Yuri Lima, Oscar Ruiz, Edinho. Depois Guilherme Parede, Capixaba, Jean, Pita, Vitor Gabriel e Paulinho Moxelin. Técnico: Eduardo Batista. São Paulo: Jandrei, Igor Vinícius, Moreira, Arboleda, Miranda, Reinaldo, Pablo Maia, Thales Costa, André Anderson, Alisson, Patrick, Gabriel Sara, Nicão, Luciano, Rodrigo Nestor e Caleri. Técnico: Rogério Ceni.